Amém, meus irmãos, pensando sobre o relacionamento entre um pai e um filho, não tem como não se lembrar desse texto, né? Hoje, um dia especial, uma data comemorativa, para alguns, uma data que traz certa tristeza por não ter mais o pai por perto. Mas para outros é uma data de alegria, porque eu sei que muitos irmãos, assim como eu, puderam visitar os seus pais hoje. E isso é muito bom. Eu imagino as pessoas que podem ver os seus pais uma vez por ano, cada 2 anos, a cada 3 anos. E eu imagino que essas pessoas se programem para ver os seus pais, visitar os seus pais. E aquela alegria, aquele sentimento, aquela euforia de ir ao encontro do seu pai. Então a data é marcada, eu visitarei meu pai no Dia dos Pais. E o dia vai se aproximando e a pessoa vai se alegrando e ela vai ficando ansiosa, eu quero logo ver o meu pai que há muito tempo eu não via. E a pessoa fica naquela expectativa, com aquele sentimento gostoso de ver o seu pai mais uma vez. De estar com ele, de abraçar ele, de beijar ele, de conversar com ele, passar um tempo junto. Isso é muito bom. E quando nós olhamos para o nosso relacionamento com o Pai eterno, o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, deve ser o mesmo sentimento. Encontrar com o Pai, ir ao encontro do Pai, seja num culto, seja em oração, seja na palavra de Deus, deve despertar esse mesmo sentimento de alegria, esse mesmo sentimento de euforia, de ver o meu Pai. Eu vou encontrar com o meu Pai, eu vou passar um tempo com o meu Pai, eu vou rever o meu Pai que há muito tempo eu não via. Nós temos um Pai no céu, um Pai que nos ama, um Pai que nos compreende, um Pai que nos corrige, um Pai que nos sustenta. E cada encontro com o nosso Pai deve ser um evento como foi o do dia de hoje para muitas pessoas. Deve ser um momento de extrema alegria, deve ser um momento de relembrar as coisas boas que o nosso Pai faz por nós, de trazer à memória tudo aquilo que o nosso Pai já fez por nós. Cada encontro com o nosso Deus é tão especial quanto o encontro que nós temos com os nossos pais, como no dia de hoje. E esse texto traz aqui o exemplo de um pai e 2 filhos. Nós temos aqui esses 3 personagens. Mas eu quero me deter a olhar para o personagem que é justamente o filho pródigo. Nem tanto para a pessoa do pai, mas também nem tanto para a pessoa do filho mais velho, mas para a pessoa do filho mais novo, aquele que errou, aquele que pecou, aquele que estava longe do Pai, mas entendeu que precisava voltar à presença do Pai. E é olhando para esse personagem que nós vamos tirar alguns ensinamentos para as nossas vidas. Mas antes nós precisamos compreender o objetivo do Senhor Jesus com essas palavras. O objetivo, o ensino que ele tem para transmitir aqui. Quando nós voltamos ao início do capítulo 15, nós podemos ver o contexto, a situação que Jesus estava aqui, o que ele estava trabalhando com as pessoas que o ouviam. Já no versículo 1 e versículo 2, diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus estava aqui com os publicanos e os pecadores, lhes ensinando, comendo com eles, construindo aqui um relacionamento com eles, tendo proximidade com eles. Mas essas pessoas eram consideradas indignas de estar na presença de um mestre, de estar na presença dos demais judeus. Publicanos, aqueles que se voltavam, aqueles que compactuavam com os romanos, que aplicavam os duros impostos sobre a vida do povo judeu, esses eram conhecidos e tratados como traidores, por justamente cumprir essas ordens, trabalhar para o Império Romano e assim oprimir os seus irmãos judeus. E todos os outros, juntamente com eles, eram chamados de pecadores. Todos aqueles que não cumpriam as regras, as centenas de leis que os escribas e fariseus colocavam sobre o povo, estes eram considerados pecadores. Qualquer pessoa que não fosse um judeu era considerado um pecador. E veja o absurdo que é esse pensamento dos fariseus e dos escribas.
Por quê? Porque todos eram pecadores, menos eles. Eles eram descendentes de Abraão, haviam recebido a lei de Moisés e estavam debaixo do cumprimento dessa lei. E eram os religiosos que estavam todos os dias na sinagoga, no templo, estavam nas praças orando com suas mãos levantadas, faziam longos jejuns, eram os verdadeiros religiosos. E todo o resto não prestava para eles. Todo o resto não era digno de estar na presença de Jesus. Não era digno de estar na presença de qualquer mestre, de qualquer rabino, de qualquer um desses fariseus líderes do judaísmo. E o Senhor Jesus, então, começa a contar em parábolas aqui a respeito do reino, a respeito das pessoas que serão alcançadas. E nós temos aqui nessas parábolas, mais especificamente na parábola do filho pródigo, esses dois exemplos, dos publicanos e pecadores, na pessoa do filho mais novo, que representa aquele que estava entregue ao pecado, à lama do pecado, ao fundo do poço do pecado, e os religiosos, como é o caso do filho mais velho. Aquele que sempre estava na casa do pai, na presença do pai, mas não desfrutava da presença do pai. Aquele que estava na casa do pai, mas não se alegrava por estar na casa do pai. Aquele que estava ali só de corpo presente, porém não compreendia a importância, a significância, a alegria de estar na presença do pai. Não tinha deleite de estar na presença do pai. E o outro, que de início não valorizava a presença do pai, preferiu os prazeres do mundo, preferiu todo tipo de pecado, preferiu se entregar às alegrias momentâneas, aos prazeres transitórios do pecado, mas depois compreendeu que tinha feito a pior besteira da sua vida. Então o Senhor Jesus vem contando a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e chega na parábola do filho pródigo. Nessas três parábolas que compõem um único ensinamento, o Senhor Jesus mostra então o que é ser encontrado, o que é ser resgatado, o que é ser salvo, independente da situação que a pessoa se encontra. Seja ela um grande religioso com toda a sua hipocrisia, como eram os fariseus, os escribas que se achavam melhores que todo mundo, ou seja então alguém que está na sarjeta, na lama do pecado. Todos precisam ser encontrados e voltar à presença do Pai. Voltar para a casa do Pai. E entender o que é estar na presença do Pai. Todos nós precisamos estar e permanecer na presença do nosso Pai eterno. E olhando para esse texto, nós vamos ver o que nós precisamos para estar e permanecer na presença do Pai. Com esse estudo, nosso objetivo é então responder a essa pergunta. O que nós precisamos para estar e permanecer na presença do Pai? Nos versículos de 11 até o 17, ele introduz a história. Conta então a história desse filho, que considerando no seu coração que o seu pai já estava morto para ele, pede então a herança. Porque como nós sabemos, a herança vem após a morte do pai. Esse filho então desconsiderou totalmente a existência do pai dele. Matou o pai no coração e pediu então a herança. E agora essa história vai se desenrolando até no versículo 16. E o versículo 17 ao 19 nos mostram que para que nós possamos então estar e permanecer na presença do Pai, nós precisamos de um coração verdadeiramente arrependido. Um coração verdadeiramente arrependido é o que nós precisamos de ponto de partida, de início, para estar na presença do Pai. Porque como nós sabemos, esse filho pede a herança, ele recebe a herança e ele vai. E ele gasta essa herança com todos os prazeres, com as meretrizes, com jogos, com tudo que ele pôde, ele gastou. Com aqueles amigos, aqueles parceiros que só aparecem na hora da festa. Ele gastou com isso. E ele foi gastando e ele se pegou numa situação de fundo de poço. Ele já não tinha mais nada, não tinha nem sequer o que comer.
E agora, então, ele começa a olhar para aquilo que ele fez. E olhando para aquilo que ele fez, ele vê a situação que ele está. E ele se arrepende. Então, para que nós possamos estar e permanecer na presença do Pai, de início já, de ponto de partida, nós precisamos de um coração arrependido. Esse homem aqui, esse jovem, compreendeu o que ele tinha feito. Compreendeu o tamanho do erro que ele cometeu. Compreendeu que o seu pecado tinha levado ele a lugares terríveis. Não tem como se arrepender. Não tem como ter um coração arrependido sem antes reconhecer o estado em que nós estamos. Todo o pecador precisa reconhecer o estado que se encontra. Não tem arrependimento sem antes ter o reconhecimento do que é o pecado na nossa vida. Nós precisamos reconhecer. Esse menino, esse jovem, reconheceu e ele diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele está reconhecendo o seu erro. Ele está dizendo: pai, eu pequei não só contra o Senhor, mas também contra Deus, contra o céu e contra ti. Todos os nossos pecados, eles podem atingir as pessoas ao nosso redor. Mas primeiro, eles são uma ofensa ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus. Então, para estar na presença do nosso Pai, nós precisamos do arrependimento dos nossos pecados. E não só dos nossos atos pecaminosos, mas também da nossa natureza pecaminosa, aquilo que nos leva ao pecado. O arrependimento, ele não é só das coisas que nós fazemos. Nós precisamos nos arrepender da nossa natureza. Eu quero convidar os irmãos a abrir o Salmo 51. Nós vamos olhar para o exemplo de Davi, na sua confissão de arrependimento. Salmo 51. O Salmo 51, do versículo 1 até o 5, ele vai dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. A confissão de Davi, ela começa falando a respeito do que o Senhor faz na vida dele. Ele reconhece que se o Senhor não o lavar, que se o Senhor não o purificar, não existe perdão para o seu pecado. Davi traz aqui uma das mais belas confissões e uma declaração de arrependimento aqui. E de reconhecimento que somente pela misericórdia, pelo compadecer de Deus, ele será livre da culpa do seu pecado. E ele começa então reconhecendo o que ele fez, dizendo: eu pequei contra ti somente, porque todo o pecado ele é diretamente uma afronta contra Deus. E ele diz o porquê ele fez isso. Ele não diz somente: eu pequei com Betseba, eu adulterei, eu assassinei, eu fiz. Ele diz: eu fiz tudo isso porque eu nasci na iniquidade, no pecado me concebeu a minha mãe. O arrependimento, ele passa pelo reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. Separados do Pai, separados de Deus. Foi isso que aconteceu no Éden, quando o Senhor expulsa Adão e Eva de lá. Eles foram separados do lugar que representava a presença de Deus. Expulsos daquele lugar que representava a presença de Deus. E eles então agora passam a existir em natureza pecaminosa. E as atitudes deles são frutos dessa natureza. Então, quando nós nos arrependemos, nós precisamos. Não tem arrependimento sem reconhecer o pecado. Muitas das vezes, nós até pedimos perdão para as pessoas, mas só para não ter mais problema. Aquela situação chata que você se pega em um debate com a pessoa, em alguma desavença, em algum desentendimento, e você vai lá e pede perdão.
Porque você sabe que o pedido de perdão vai desarmar, vai quebrar a barreira, o pedido de perdão vai parar pelo menos com a briga. Mas sem reconhecer, de fato, o porquê aquela briga estava acontecendo, o porquê aquele desentendimento estava acontecendo. Nós precisamos desse reconhecimento. Pedir para que Deus sonde o mais fundo do nosso coração, do nosso ser, da nossa existência e nos mostre, então, o nosso pecado. Para que então, a partir desse reconhecimento, a gente possa viver o verdadeiro arrependimento. Esse jovem aqui se pegou no fundo do poço. Não tinha mais saída para ele. Ele se pegou numa situação de comer a comida dos porcos. Então não tinha, era só esperar a morte. Então ele se lembra que existe um pai. E que esse pai está lá, no mesmo lugar que ele saiu. E que ele pode então voltar e pedir pela misericórdia do pai para que seja pelo menos um dos seus servos. Ele lembra que os servos do seu pai eram bem tratados na casa dele. Então ele retorna à presença do seu pai. E o pai o recebe. Porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita de forma alguma. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração verdadeiramente arrependido. Só que não tem como estar na presença do Pai sem o arrependimento, porque o arrependimento é o caminho para o perdão. O arrependimento é o caminho para o perdão verdadeiro. Não aquele perdão, ou aquele pedido de perdão, muitas vezes falso, que é só para parar com a desavença, que é só para parar com a inimizade. Porque a nossa inimizade com Deus, ela não acaba desse jeito. A Bíblia diz que nós, sem Cristo, somos inimigos de Deus. E essa inimizade não se acaba sem que a gente reconheça quem nós somos, que a gente reconheça o nosso pecado. E através desse reconhecimento vem o arrependimento, e através do arrependimento vem o perdão. Esse filho foi perdoado, mas sem se arrepender ele não teria voltado. Então o arrependimento é o caminho para ir até Deus, clamando por misericórdia, clamando pelo perdão, clamando pela salvação. Arrependimento. É isso que o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção quando Ele entra na nossa vida. Ele nos mostra, Ele nos revela a nossa pecaminosidade, o nosso erro. E a partir daí, então, Ele produz em nós o verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento nos faz olhar para Cristo, que é a fonte do perdão. Então, sem isso, não tem como estar na presença do nosso Pai. Um coração verdadeiramente arrependido é o primeiro passo para voltar à presença do Pai, para chegar à presença do nosso Deus. Além disso, o texto nos mostra, do 19 em diante, que ele diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele sabia que ele não era digno de voltar para a presença do Pai. Ele sabia, ele reconhecia o seu estado. Ele reconhecia a sua indignidade, a sua impureza. Ele sabia o que ele tinha feito, mas mesmo assim ele vai, porque ele estava com o coração arrependido. E ele não fica ali remoendo, ele não fica ali com medo, ele não fica ali parado diante daquela situação. Ele se levanta e vai. O que nos mostra que para estar na presença do nosso Pai, para voltar à presença do nosso Pai, nós precisamos também de um coração convertido. Primeiro um coração arrependido e agora um coração convertido. Um coração que muda o curso, que muda a rota, que muda o destino, que se converte verdadeiramente ao Pai. Então, para que nós possamos voltar, estar e permanecer à presença do Pai, nós precisamos de um coração convertido. O nosso coração não pode continuar olhando para as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas, trabalhando em busca das mesmas coisas. O nosso coração ele deve ser convertido totalmente ao nosso Senhor, ao nosso Pai. Somente um coração verdadeiramente convertido, um coração que muda a rota, um coração que muda o caminho que ele estava andando, que pode ir ao Pai. Porque o nosso coração naturalmente
caminha em direção ao inferno. O nosso coração naturalmente caminha para mais longe do Pai. O nosso coração sem Cristo não quer a Deus, não busca a Deus, não ama a Deus. Caminha para longe do Pai. Esse é o caminhar de um coração que está afastado do Pai. Agora, quando nós queremos estar na presença de Deus, o nosso coração precisa ser convertido. Precisa ser totalmente virado do avesso, virado ao contrário. Tem que ser mudado. O nosso coração precisa converter. E quando nós falamos em converter o coração, nós sabemos que isso é uma obra soberana e específica de Deus. É Deus quem faz isso, é Deus quem trabalha isso na nossa vida. E a partir do momento que então nós reconhecemos o pecado, então nos arrependemos, o nosso coração é convertido. Mas isso quer dizer que eu mudo tudo do dia para a noite? Isso quer dizer que hoje eu me converto, eu sou convertido e amanhã tudo acaba? Eu esqueço os prazeres, eu esqueço as vaidades, eu esqueço o orgulho, eu esqueço tudo, reseta, vira aquela chave e agora tudo foi apagado? É claro que não. Um coração convertido, ele ainda tem uma caminhada até chegar. Ele ainda tem trabalho a ser feito. Ele tem responsabilidades. Santificação. Não é de uma hora para outra que as coisas mudam na nossa vida. O Senhor vai trabalhando. E o trabalhar de Deus, ele é regenerador. Dia a dia, passo a passo. A cada momento que nós estamos rumando à presença de Deus, caminhando na presença de Deus, nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo lapidados e o nosso coração vai sendo cada vez mais convertido. Existem áreas na nossa vida que precisam de um trabalho mais árduo, de um trabalho mais duro, de mais joelho no chão, de mais conhecimento bíblico, de mais tempo gasto. O nosso coração, ele pode estar convertido. A nossa mente pode entender que nós precisamos de Cristo. E ainda assim ter áreas da nossa vida que precisam de trabalho. Esse jovem não chegou na casa do pai e teve tudo apagado da sua mente. Ainda tinha que lidar com as coisas que ele viveu. Possivelmente alguns traumas de comer a comida dos porcos, de ser humilhado, de ser maltratado. Alguns prazeres mais difíceis, alguns vícios mais difíceis de abandonar, ele precisava ter que tratar. É assim na nossa vida quando a gente encontra Jesus, ou Ele nos encontra, melhor dizendo, e nos resgata, e nos tira daquela situação de estar comendo comida dos porcos, e nos traz para casa, faz um banquete, coloca um anel no dedo, sandália nos pés. Mas Ele ainda tem que trabalhar na nossa vida até o nosso último dia aqui na terra. Nós ainda vamos ter que ser convertidos. Áreas da nossa vida que precisam de transformação. Santificação. Nós precisamos que o Senhor sonde os nossos corações e nos mostre aonde está o nosso pecado, aonde nós estamos caindo, aonde nós estamos errando. Porque o nosso coração, já disse um grande homem de Deus, ele é fábrica de ídolos, ele fabrica ídolos e o maior ídolo dele somos nós mesmos. E nós nos amamos muito, nós somos muito vaidosos, nós somos muito orgulhosos, e isso nos leva a outros pecados. Pecados. Parece que todo dia é uma luta, parece que todo dia é uma batalha. E é mesmo. Nós precisamos, na nossa responsabilidade, viver cada dia mais e mais o fruto do Espírito Santo na nossa vida. O fruto do Espírito já está aqui. Nós só precisamos viver ele. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos nos concentrar nele. E aí nós vamos sendo cada vez mais convertidos, cada vez mais próximos do nosso Pai, cada vez mais perto da nossa casa celestial, a casa do nosso Pai. Nós precisamos compreender que o nosso coração ele precisa ser totalmente convertido. Não podemos continuar na mesma direção. Mas como isso é possível? Na força que vem do próprio Deus. Se o pai não aceitasse esse filho aqui, ele não teria mais a vida que o pai proporcionou para ele depois de tamanho pecado. Se o pai não tivesse recebido ele com tamanha alegria, ele não teria mais como viver essa bênção na vida dele. Então o Senhor é quem efetua tanto o querer como o realizar. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para viver as maravilhas do Evangelho na nossa vida.
as maravilhas do Espírito Santo na nossa vida? É o próprio Deus. Se o Pai não nos aceitar, não tem como voltar para a casa dele. Se o Pai não converter o nosso coração, não tem como mudar a direção. Então, nós precisamos compreender que o coração ele precisa de arrependimento. O coração precisa de conversão. E não só isso, mas também o texto vai dizer para nós, versículo 24, depois o versículo 32, o seguinte. Do 22 em diante, melhor. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Depois, no versículo 32, diz assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, para que nós possamos estar e permanecer na presença do nosso Pai, na casa do nosso Pai, nós precisamos de um coração transformado. Um coração transformado, uma vida transformada. Esse rapaz, ele estava perdido, mas foi encontrado. Assim como a ovelha estava perdida, a dracma estava perdida, assim como nós estávamos perdidos e precisávamos ser achados. Precisávamos ser encontrados, resgatados, acolhidos. E foi isso que veio sobre a vida desse rapaz. A vida dele foi transformada. O nosso coração precisa de transformação. Ele precisa sim do arrependimento, precisa também da conversão, e a partir disso vem a transformação. O Senhor transforma as nossas vidas. Com certeza o Senhor transforma as nossas vidas. Eu tenho um exemplo de um senhor, já com lá seus 70 e poucos anos, lá da igreja de Coronel. Ele foi batizado e recebido agora há pouco tempo. E eu não canso de testemunhar a respeito da vida desse homem, porque um homem que já tinha vivido muitas coisas, já estava calejado, já estava com seus vícios, já estava com uma bagagem toda da vida, e entregou a sua vida nas mãos de Cristo e o Senhor o transformou. Ele diz, no testemunho dele, eu era pior que um bicho, eu maltratava minha mulher só porque eu encontrava ela lendo a Bíblia. Ele fazia isso. E ele dá testemunho hoje, que ele hoje, se pudesse, se soubesse ler, estaria com ela todos os dias, lendo a Bíblia, que ele brigava para que ela não lesse. Ele brigava para que ela não fosse na igreja. Hoje ele vai com a filha e a esposa para a igreja. Por quê? Porque a vida, a mente e o coração desse homem foram transformados completamente. Ele diz que no primeiro momento que ele ouviu falar de Jesus e aquilo entrou no coração dele, já aconteceu alguma coisa diferente. Ele já sentiu algo novo. Transformação. E a transformação começa e ela só acaba no dia da nossa morte aqui na terra. O nosso coração precisa ser transformado. Esse senhor, e eu digo com alegria, o seu Teodósio, teve a sua vida transformada. Teve o seu coração, a sua mente transformada. Ele estava perdido e foi resgatado, foi achado. Ele estava morto, como diz o texto, e foi vivificado, foi reavivado. Recebeu uma nova vida, como diz o apóstolo Paulo para nós em Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Ele nos devolve a vida. Ele nos resgata, nos encontra e nos resgata. E nos dá vida. Porque Ele é o nosso Pai. E é isso que um pai faz pelo seu filho. E Ele só coloca uma condição. Só tem uma condição para nós. Creia. Confie. Torne isso a verdade absoluta da tua vida. Que nós temos um Pai. E um Pai que não abandona. Um Pai que não rejeita. A partir do momento que nós chegamos quebrantados na sua presença, arrependidos, ou convertidos a Ele, Ele nos transforma. Talvez, assim como eu, você tenha muitas coisas para serem transformadas ainda no teu coração.
Muitas coisas que ainda precisam de um tratamento duro. Tão duro que parece às vezes que a gente tem que pegar um negócio daqueles, um britador de quebrar pedra para amolecer o nosso coração. Mas o Senhor faz isso. O Senhor transforma. O Senhor quebranta. O Senhor amolece o nosso coração e Ele trabalha na nossa vida em prol dessa transformação. Seja nas angústias, seja nas dificuldades, nas dores ou nas alegrias. O Senhor transforma as nossas vidas. Todos nós temos algo a ser transformado ainda. Seja como os religiosos tinham muito a ser transformados, tanto quanto os publicanos e pecadores. Muitas vezes nós estamos na igreja, achando que está tudo bem, achando que nós somos melhores do que os outros que estão lá fora, quando na verdade a mesma graça que me salva é a graça que salva qualquer um lá fora. A mesma graça que salva o filho do crente que cresceu dentro da igreja a vida toda, é a graça que salva a prostituta, o drogado, o ladrão, o assassino, qualquer pessoa. Nós não podemos, assim como esses homens, olhar para essas pessoas com indiferença, nos achando melhores, porque nós éramos assim também, perdidos, mortos. E nós precisamos da transformação que vem do próprio Deus, até hoje e pelo resto da nossa vida. Para estar na presença do nosso Pai, nós precisamos ser transformados. O Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é santo, santo, santo. E nós precisamos de uma santidade para estar na presença dEle, para voltar à presença do nosso Pai, que não existe em nós mesmos, que nós não produzimos, mas em Cristo nós recebemos essa dádiva. Em Cristo nós recebemos essa graça. Em Cristo nós podemos voltar à presença do Pai. E somente em Cristo, e nenhum outro. Somente em Cristo nós temos um livre acesso, uma condução, um caminho que nos traz de volta à presença do nosso Pai. Então, nesse Dia dos Pais, nós não podemos falar de nenhum outro Pai senão o nosso Pai Celestial. O dia é dos pais aqui, mas todo dia é o dia de estar com o nosso Pai, de estar na presença do nosso Pai Celestial. Todo momento é uma necessidade nossa estar na presença do nosso Pai Celestial. E só vai acontecer quando Cristo nos alcançar. E quando Cristo nos alcançar, nós vamos ter então um coração verdadeiramente arrependido, um coração verdadeiramente convertido e um coração verdadeiramente transformado. Aí nós vamos estar à presença do nosso Pai. Aí nós vamos permanecer na presença do nosso Pai. Aí nós vamos nos alegrar e desfrutar dessa presença maravilhosa. Aí nós vamos, com o Pai, nos regozijar por estarmos juntos, unidos no corpo de Cristo. Em Cristo nós podemos. Em Cristo nós podemos estar na presença do nosso Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor por esses ensinamentos que partem da boca do próprio Cristo para as nossas vidas, Pai. Senhor, grava a Tua palavra nos nossos corações, Pai. Nos ajuda no arrependimento verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, na conversão das áreas da nossa vida, na transformação do nosso coração, Pai. Nos ajuda, Pai, porque nós não conseguimos sozinhos. Nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo, nós precisamos, Senhor, porque sozinhos não dá, Pai. Sem Cristo não dá. Então que o Senhor Jesus nos transforme, Pai, dia a dia, para que sejamos mais parecidos com Ele, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada pai aqui presente. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê disposição, que o Senhor jamais deixe faltar o necessário na vida desses pais, para que eles possam ser instrumentos do Senhor aqui na vida das suas famílias, dos seus filhos, esposas. Pai, que eles venham ser a luz do Senhor que brilha, para que as pessoas de fora vejam, Pai. Senhor, nós pedimos isso porque sabemos que o Senhor nos ouve e que através de Cristo nós temos acesso ao Teu trono de graça, Pai. Que o Senhor nos abençoe, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.